Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho Terapia, mais uma quarta-feira juntos, para nós estudarmos aqui o Evangelho, aqui através da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Nova Russas, no Ceará. Hoje, com muito carinho, recebendo mais uma vez nosso amigo Nazionel, de Fortaleza, e a todos de casa, todos presentes aqui, eu convido para que a gente possa levar nossas vibrações nesse primeiro momento, se conectando com Deus, nossos guias, mentores espirituais, que eles possam nos favorecer nesse momento, abrindo nosso campo de intuição, de aprendizado, para que a gente possa absorver o máximo possível nessa noite de hoje, favorecendo a nossa jornada carnal. Jesus continue abençoando a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Senhor Leonel, está com a palavra, fique à vontade, muito boa noite. Boa noite, Cláudio e demais participantes. É sempre um prazer e uma honra muito grande participar com vocês no estudo da quarta-feira. O nosso tema de hoje nos traz uma profunda reflexão: a influência dos espíritos em nossa vida. E dentro desse patamar, Kardec, na questão 459, foi questionado sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E ele respondeu: muito mais do que imaginas. Influência a tal ponto que do ordinário sobre ele que vos dirigem. Meus irmãos, essa influência dos espíritos em nossa vida é uma coisa, enquanto estivermos no plano encarnado, ele estará conosco. E quando estivermos do outro lado também. Agora, como eu estou recebendo e que tipo de irmãos eu estou recebendo na minha mente? Será que eu estou recebendo o lado bom ou o lado ruim? Porque tudo nasce no pensamento. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser. Não uma elaboração cerebral do corpo, mas uma manifestação. Então, nós precisamos treinar a nossa mente com pensamentos positivos em todas as situações. Nós não podemos deixar que a influência negativas tomem conta dos nossos pensamentos. Aí eu volto a perguntar, como é que está a nossa mente e o nosso coração? Quem eu estou abrindo a porta da minha casa para entrar? Que tipo de irmãozinho eu estou absorvendo dentro da minha própria casa? A gente tem que ver isso com bastante segurança, porque essas influências que o pensamento nos traz no dia a dia nos obriga à prática do vigiar e orar. Será que eu consigo fazer isso? Ou eu estou julgando os meus irmãos pelos seus atos, pelas suas influências, de todas as formas que a minha imaginação consegue penetrar? Muitos de nós têm um pensamento de achar que lê o pensamento dos outros, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Muitos de nós colocam a sua responsabilidade nas ações dos espíritos. Será que são eles mesmos que estão atuando? Ou somos nós que estamos abrindo a porta da nossa casa para que os espíritos, de uma certa forma, entrem? E ao adentrar a nossa casa, será que eu estou fazendo um filtro daquilo que eu tenho que fazer? Porque o pensamento é a força energética plasmada, de acordo com a energia direcionada, de acordo com o meu pensamento. Se ele for positivo ou negativo, ele vai canalizar essa estrutura. E o que eu vou fazer? As ondas mentais, o cérebro, é como um aparelho emissor e receptor de ondas eletromagnéticas, porque a glândula pineal, ela é essa conexão universal entre o plano terreno e o plano espiritual. Como é que eu estou com essa conexão? Ela emite e recebe essas ondas mentais através do pensamento.
Por isso a importância do vigiar e orar. Nós não sabemos em que minuto vamos ser conduzidos a uma ação benéfica ou maléfica. A influência dos espíritos em nossa vida, meus irmãos, é imensa. É imensa. Mas cabe cada um de nós atuarmos de acordo com o nosso preparo, com a nossa sintonia universal. Ondas mentais e pensamento, eles têm todas as horas, vão estar penetrando em nós. E ao pensarmos, emitimos ondas mentais que caracterizam o nosso grau de evolução. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que, dependendo do que eu estou preparado, eu vou emitir um parecer, um julgamento, um acolhimento ou um perdão. Eu estou me preparando para esses momentos difíceis que a vida vai nos proporcionar? Eu estou vigilante nos meus pensamentos? Será que depois dessa palestra eu vou conseguir fazer uma faxina na minha residência? Vou colocar aquilo que não pertence verdadeiramente a mim e vou entregar ao universo para que ele siga o fluido dele? Ou eu vou, naturalmente, deixar que o tempo passe e um dia eu tenho essa convicção de que aquilo nada me pertence? Os nossos tipos de ondas de pensamento, ele tem algumas bases. Longa, de 15 a 30 MHz, que é o beta, né? Que é pequeno alcance, aquele pensamento muito rápido, curto, né? Que a gente pensa, mas não, muitas vezes não dá atenção. O alfa, de 9 a 14 MHz, né? Que é considerado médio, né? Ele tem um certo alcance. É aquela história que muitas vezes algo acontece na vida da gente, a gente olha e com o olhar mesmo já emite um julgamento sobre a pessoa, sobre o irmão. Por quê? Porque às vezes nossos pensamentos estão conectados com o julgamento ao próximo. A gente já sai preparado para julgar alguém, né? Nós temos também o tetra, que é de 4 a 8 MHz, né? É curta, frequência elevada e de longe alcance. É aquilo que a gente rebate na hora, mas vai levando. É como a gente diz, fica remoendo ao longo do dia, até esquecer, né? Então, quer dizer, nós temos essas conexões nesses pensamentos. E temos o delta, que é de 1,3 MHz, que é o super ultra curto, em que se exprimem as legiões angelicais. É aquele em que você está sempre em sintonia com o Pai, na sua tranquilidade. Nada lhe tira do seu ponto de equilíbrio. E esses pensamentos, eles têm que estar exatamente nesse ponto delta. Nós que somos cristãos, nós somos praticantes da doutrina espírita, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio no nosso dia a dia. Nós temos que ter uma conexão com o Pai, com a divindade, com os irmãos, com os espíritos superiores, de uma forma que nos dê total e plena segurança ao sairmos de nossas residências. E esse teste começa pela manhã, dentro da nossa própria casa. Mas quando eu falo casa, eu não falo só no sentido material. Eu falo sua casa espiritual. Como você está se vendo dentro da sua casa espiritual? Dentro de você, o que passa em seus pensamentos? O que lhe faz seguir à frente? Porque todos nós somos um complexo de fluido energético universal. E nós estamos conectados com o cosmos o tempo todo, e esta energia, ela é circulante. Ela vai e volta e vem.
Mas quem abre a porta é você. Né? Quem abre a porta é você. Entendeu? Então, a gente tem que estar vigilante nesse sentido. Né? Os fluidos energéticos que nós trazemos, o pensamento, ele é energia, né? Do campo espiritual ao ser que somos nós. Então, o pensamento, ele cria, né? Ele flui, fluidos energéticos no campo espiritual de cada um. E dali emite um pensamento. E desse pensamento é que a gente vai julgar nós e o próximo. E aí eu volto ao mandamento maior da lei de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu estou me amando? Os meus pensamentos estão condizentes com os meus valores morais? Estão condizentes com os meus acertos ou com os meus erros? Como está comigo nesse momento? Se eu tenho que me amar para amar o próximo, eu tenho que me conhecer. Tenho que saber quem eu sou. Na verdade, eu tenho que saber o que eu sou e qual o propósito que eu tenho para mim. E desse propósito eu trago o meu processo evolutivo. Através da liberdade, da libertação das minhas mazelas, dos meus defeitos, das minhas tendências más. E o Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade não está no mundo lá fora. Ela está em você, na sua conexão, na sua forma de pensamento com o cosmos, com um plano maior. São criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou a matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Vocês estão entendendo o tamanho da responsabilidade que nós temos ao colocar os pensamentos dentro de nós? É você trazer para dentro de você diversas e diversas situações que podem lhe comprometer, que podem destruir a sua reencarnação, que podem destruir a sua família, podem destruir a sua caminhada, porque meus pensamentos não estão sendo selecionados. E as consequências serão maiores do que a gente imagina mesmo. Encarnados e desencarnados podem criar formas de pensamentos. Lógico, não é só nós. Nós vamos atrair esse pessoal. Agora, que tipo de pensamento positivo ou negativo que eu estou atraindo para o momento que eu estou vivenciando? A forma de pensamento são supostamente criadas através de uma ação que a mente emite sobre as energias mais sutis, criando formas que correspondem à natureza do pensamento gerado. Aí eu volto um pouquinho e reafirmo. Quais os pensamentos que estão dentro de mim? Quais são os meus valores com relação a esses pensamentos que estão no meu dia a dia, na minha vivência, no meu cotidiano, na minha família, no meu trabalho? De que forma eu estou vivenciando? Só eu posso entender o que se passa comigo. Ninguém pode entender a minha dor interior a não ser eu. Porque eu estou trazendo energias variáveis para a minha vida. E essa vibração, meus irmãos, ela tem que ser como a fé. Você tem que acreditar que existe algo muito maior do que nós, que vai nos ajudar, que vai nos proporcionar a encontrar o verdadeiro caminho. No espiritismo, as radiações ou vibrações significam as projeções de pensamento ou de sentido para a força de energias que conseguimos emanar exteriormente. Mantenha essa energia positiva e foque
a fé e o resultado virão. Muitos de nós queremos mudar de vida, queremos ser pessoas e seres melhor, mas a fé não está conosco. Os problemas exteriores têm mais valores e mais influência nos meus pensamentos e nas minhas ações do que os meus valores interiores e os verdadeiros e as verdadeiras energias que eu trago comigo. Por que será que isso acontece? Tem um ditado muito antigo que era daquele cantor Antônio Marcos, que eu acho super bacana. O que adianta eu ir à igreja, rezar e fazer tudo errado? O que adianta eu ir para o centro espírita, estudar, trabalhar e sair da casa e fazer tudo ao contrário? A lei de ação e reação é uma coisa, é uma situação real. O pensamento nos ajuda a decidir o melhor caminho, mas as ações trazem as consequências, ou boas ou ruins. E aí cabe a você, cada um de nós, parar, olhar para dentro de si, fazer uma faxina nos seus pensamentos, nos seus valores, para que o próximo dia seja melhor sempre do que o anterior. E a gente possa evoluir neste mundo de provas e expiações. Ao contrário, essas energias te levarão ao derrotismo, te levarão. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras que não tem nada a ver com o coração. Por que isso? Porque a energia negativa te leva para o derrotismo. Muitas vezes nós queremos construir uma base sólida dentro dos nossos valores interiores e por qualquer circunstância adversa, nós falamos, enchemos a boca, o pensamento e o universo de palavras que são pesadas, destruidoras. Achamos que estamos destruindo aquela pessoa, a moral daquela pessoa, os valores daquela pessoa, quando na verdade é o contrário. O silêncio é uma prece. O silêncio é fortalecimento da inteligência. É um agregamento cada vez mais a sua consciência de poder mudar a si mesmo e mudar o mundo. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, eu sou um grão de mostarda no oceano, mas o oceano sem meu grão de mostarda seria um pouquinho menor. Então, por mais que você deixe de fazer, o seu mundo será menor se você não fizer. Agora, se você fizer, ele também será um pouco maior, um pouco melhor, mais libertador. Ninguém é feliz, ninguém constrói nada no mundo sozinho. E para que eu possa construir o meu mundo, para que eu possa construir o mundo que eu desejo como felicidade, como meta, eu tenho que ter o evangelho dentro de mim. Eu tenho que ter os pensamentos que o evangelho nos ensina. Porque sem ele, a gente não consegue vivenciar o mundo de provas e expiações. Nós estamos nele exatamente para fazer parte dessa universidade do aprendizado. Eu acredito que todos nós estamos buscando esta aprovação. Agora, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter um padrão vibratório que eleva aos nossos pensamentos e ao melhor caminho para evitar problemas de fluidos ou energéticos. Bons fluidos, energias pesadas. Como no meu dia a dia eu tenho conseguido me conter nesses dois flancos? Bons fluidos, bons pensamentos, boas ações,
Ou estou variando entre um e outro, ou estou misturando, ou estou mais no fluxos energéticos de energias negativas. E com isso trazendo maus pensamentos. Ah, eu fui xingado por aquele cara. Aí o pensamento já vem, xinga ele também. Por que que nós não dizemos assim, vai com Deus? Porque se você disse vai com Deus, Deus está contigo. Mas a gente prefere muitas vezes soltar palavras com energias vibracionais negativas. E isso não só é verbalizado no plano do universo, como vai trazer a lei de retorno. Ah, eu disse isso, isso e isso, mas a sua consciência não lhe perdoa. E depois que a gente passa a estudar o Evangelho, a conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, aí é que a gente não consegue descansar. Porque a consciência não deixa. A consciência vai ficar nos cobrando sempre. E isso é o que nós temos de melhor, que é o nosso livre-arbítrio. O Cristo nos deu o nosso livre-arbítrio para que nós pudéssemos estar aqui neste plano de provas e expiações, para que possamos fazer as nossas provas. Mas para isso, nós temos que todos os dias nos avaliarmos. Como é que eu fui hoje? Qual foi meu comportamento? Como andou os meus pensamentos? Quais as minhas ações com relação aos pensamentos das dores que eu tive ou das alegrias que proporcionei no dia de hoje? Como eu me sinto? Como está a minha construção interior para o momento em que estou vivenciando? Nós somos o que pensamos, meus irmãos. É uma questão de escolha. Nós somos o que pensamos. Não adianta a gente pensar de um jeito e fazer outro. Não adianta a gente colocar uma máscara para ir para uma festa todo bonito, todo arrumado, todo cheio de decoração, e dentro está fluidicamente pesado, denso, cheio de energias, de palavras duras com o próximo. Porque o próximo também somos nós. Nós estamos próximos de nós mesmos. Tudo que fizeres ao pior dos meus irmãos, é a mim que estás fazendo. E nós continuamos fazendo as ações que não deveríamos estar fazendo. E para que é que nós precisamos fazer para encontrar esse ponto de equilíbrio, meus irmãos? O poder da prece. Como vínculo e elevador de padrão vibracional. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar mais. Nós somos filhos do Criador. Nós temos a força dele dentro de nós. Por que não permitimos que essa força tome conta de cada um de nós nas nossas ações? Eu sei que muitos vão dizer assim, mas a oração nem sempre me tira do sentimento, do sofrimento. Mas ela lhe dá força para recomeçar. Ela lhe renova. Ela lhe chama para dentro de você, e o Cristo, o Criador, também vai estar dentro de você, e ele vai lhe iluminar através dessa prece. Ele vai lhe proporcionar que você entenda qual a melhor situação e o melhor caminho a percorrer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eis o Evangelho segundo o Espiritismo. Eis a tua vida. Eis a tua luz. Eis a tua verdade. E onde se encontra o poder da prece, meus irmãos?
poder da prece está no pensamento, na minha conexão com o divino. E não depende de palavras bonitas, sofisticadas, não. E nem precisa de lugares específicos para você poder se comunicar. Você pode orar a qualquer momento, a qualquer segundo da sua vida. Todas as vezes que nós nos sentimos sofredores, indecisos, mantenha o silêncio. Recolha-se interiormente. Em qualquer lugar. Procure um local onde você possa estar conectado com você e com a divindade, com o mundo superior. E ali converse. Senhor, eu não esperava por isso, eu não queria passar por isso. O que está acontecendo nesse momento? De que forma eu posso encontrar as minhas soluções? E você tem que ter fé. Você tem que ter coração puro. Você tem que ter mente vibrante. Você tem que ser transparente para Deus. Tem que arrancar as máscaras que estão colocadas em nós dentro dos momentos em que estamos vivenciando. Uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra hora eu sou outra. E você, quando é que hora vai ser você? Você mesmo. Você verdadeiro. Para si. Quando você vai poder se mostrar para você e para os outros quem realmente você é. É necessário, meus irmãos, que a gente tenha essa consciência de uma forma bem lúcida. Orai e vigiai e acreditai. Tudo posso naquele que eu creio. Tudo posso naquele que eu creio. Agora, onde está a minha crença? Pedis e vos atenderei. Fazei vossa parte, porque a dele ele já fez. A autoconsciência, a autoavaliação de nós mesmos é que nos transforma em seres melhor. Quando eu coloco orar e vigiai o mau pensamento. Quando surge um pensamento mau, podemos imaginar um espírito maléfico a nos atrair. Mas cuja a atração podemos ceder ou não, como se trata das solicitações de uma pessoa viva. Uma pessoa pode lhe pedir para você fazer um ato que você considere que não é bom e você tem o direito de decidir, você tem o direito de usar o seu livre-arbítrio para sim ou não. E em cima disso tudo, meus irmãos, se chama reconstruir. Pensamentos, palavra, atos. Todos os dias é um novo dia. E todos os dias nós vivemos um novo dia. Todo dia nós temos que nos reconstruir. Porque o mundo de prova e expiação não é um mundo fácil, meus irmãos. É uma faculdade difícil de se vencer. Mas a fé nos mostra e a oração nos capacita para superar as nossas dores. E somente ela pode nos ajudar. Para isso, eu repito, temos que nos conhecer. Temos que saber quem somos. Sem sabermos realmente quem somos, não podemos caminhar na seara do Senhor. Precisamos ter a luz divina em nós. Porque quando essa luz está brilhando dentro de você, onde você estiver, todo mundo vai lhe dizer assim: fulano de tal é uma pessoa maravilhosa, fulano de tal é uma luz. A gente tem uma boca para falar, então tem que pensar no que vai sair dessa boca. Porque assim como a gente bota para fora, a gente também bota para dentro as nossas mazelas. Temos 2 olhos para analisar, 2 ouvidos para ouvir.
Os irmãos desse universo cósmico estão todos ao nosso redor, todos conosco, esperando o nosso momento de fraqueza. Exemplo maior não tem do que o Cristo fez. Vocês, nem no momento da crucificação, Jesus Cristo baixou o padrão vibracional dele. Em toda dor, com todo sofrimento, ele seguiu sempre com bons pensamentos, com sintonia no Pai. Pai, seja feita a vossa vontade. Porque na Terra, encarnados, nós temos a mania que o Cristo faça a minha vontade, a nossa vontade, e não a vontade dele. E eu só vou saber qual é a vontade do Cristo quando eu estou vivenciando dia a dia o Evangelho, através dos meus pensamentos, dos meus valores, da minha situação. Os espíritos não são, vamos assim dizer no popular, meus irmãos, burros, desculpa a expressão. São tão quanto inteligentes quanto nós subestimamos. E eles sabem, através do nosso fluido cósmico, o momento de nossa dor, de nossa ferida. Mas ele também sabe no momento em que nós estamos conectados com o Pai. E ele, quando sabe que você está conectado com o Pai, ele não vai permitir a interferência dos espíritos. Porque todos nós estamos sempre sendo assistidos por ele. Quando eu falei naquela passagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meus irmãos, é porque é nessa verdade que nós temos que buscar o nosso processo evolutivo. Nós temos que ser espíritos de sabedoria, com a capacidade de ver as coisas sob a percepção de Deus. É Ele que nos mostra o verdadeiro caminho. Nós precisamos ser espírito de entendimento, de inteligência, iluminando a mente a compreender as verdades da vida, das escrituras, os mistérios da fé. Sermos espíritos conselheiros, que guia e toma decisões corretas, e dá conselho aos outros da forma correta, e dá seu testemunho de fé. Nós precisamos ser espírito fortaleza, com poder de afirmar e permitir que Deus, dentro de nós, vença as nossas batalhas. Que Ele nos mostre o próprio testemunho de nossa sobrevivência e vencimento sobre as nossas dores. Nós precisamos ser espírito de conhecimentos, aonde a ciência permite conhecer a vontade de Deus e o propósito para a vida. Espírito de piedade, que inclina o coração a amar a Deus e a servir o próximo em devoção. Espírito de temor, meus irmãos. Reverenciar e respeitar a Deus, não por medo, mas por amor, buscando evitar o processo que desonra a Deus. Todas as vezes que eu saio da sintonia do Evangelho, da vivência, da convivência, do amor de Deus, eu estou desonrando. Eu estou desonrando Deus na minha vida e na vida do próximo. E isso nos tira do verdadeiro conceito de valores humanos. E nós precisamos ter esses dons que são nos dados, considerados como uma forma de aperfeiçoamento humano, que pertence a Jesus, e sendo
conhecido aos que recebem o Espírito Santo. E esse Espírito está com cada um de nós. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, para que ele se manifeste dentro de nós? Onde nós temos que buscar a verdadeira força divina para vencermos as nossas deficiências mentais, os nossos preconceitos, os nossos senso crítico. Vigiai o pensamento, colocando os valores morais dentro de você. A própria natureza nos dá um exemplo muito bonito que todos nós sabemos. A transformação do lagarto em borboleta. Se hoje nós somos um lagarto, vamos nos transformar numa borboleta? Esplendorosa, bonita, viva. Para que todos possam nos olhar de forma diferente. Porque quando você está no verdadeiro caminho de Deus, você está evoluindo. E quando você está com Ele, Ele está com você. E todos aqueles que necessitam dele vão se aproximar de você. Vão conversar, vão lhe abraçar, vão pedir uma palavra. O acolhimento que a espiritualidade nos convida é através do conhecimento. Mas nós só podemos fazer isso se nós estivermos vivenciando esse conhecimento, vigiando os nossos pensamentos, aplicando os valores morais. Fazendo a verdadeira faxina interior. Como será que anda a minha casa, hein, gente? Como é que anda os meus conceitos de valores morais? Como anda a minha percepção de pensamentos e ações? Como essa conexão está se fazendo dentro de nós? Nós estamos buscando ser o Criador ou a criatura? Nós queremos o mundo do Criador ou o nosso mundo? Nós queremos transformar o mundo exterior à mercê da minha vontade? Ou queremos seguir o Cristo para que possamos chegar no mundo de regeneração? Eu só acredito nessa mudança de regeneração quando a balança hoje é assim, o ódio está maior do que o amor. Quando o amor superar esse outro lado, e nós somos a sementeira desse amor, com certeza o mundo irá se regenerar. E para isso, cabe a responsabilidade de nós que estamos dentro dessa doutrina, plantarmos todo dia uma sementezinha do amor. Para um, para outro, para um, para outro, e sem esquecer de nós mesmos. Porque nós só podemos dar aquilo que temos. A boca fala aquilo que o coração está cheio. O que é que meu coração está cheio? O coração fica cheio e é alimentado pelo pensamento. O que meu pensamento está alimentando o meu coração? Para que eu possa verbalizar dia a dia o meu plano. Não há transformação como a borboleta se nós não nos conhecermos como a borboleta também se conhece. Ela sabe qual é o trajeto que ela tem que fazer. Quando nasce lagarta, se alimentar, de como se alimentar, encontrar o tempo certo de subir, fazer aquele casulo, e daquele casulo passar um tempo em silêncio, de transformação interior.
e conexão com a natureza e com a divindade. E daí sair novos pensamentos, voando, como todos nós gostaríamos de fazer, levitar neste plano. Mas ela já faz, ela levita, ela sai voando, sai transformando a natureza mais bela, mais bonita, sai colorindo este plano. É necessário que todos nós passamos a nos conhecermos através dos nossos pensamentos, de nossas ações, de nossas sensibilidades. Todos nós que temos mediunidade, que trabalhamos em centro espírita, ou de apoio, ou de psicografia, ou de desdobramento, nós precisamos ter uma conexão limpa, pensamentos limpos. Nós precisamos ter o perdão todos os dias dentro de cada um de nós. Precisamos botar para fora aquilo que não nos pertence, para que aquilo que é divino possa ocupar o seu verdadeiro lugar, possa ocupar o seu verdadeiro local. Ninguém pode fazer nada disso por você. Você é que tem que fazer. Se você não conseguir chegar a esse plano, é porque você ainda não aprendeu a entender quem você é. Como é que você vai amar o seu próximo, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, sua mãe, seu pai, se você não consegue se amar, minha gente? Que pensamentos é que eu trago dentro de mim que me bloqueia de eu ser um ser que serve? Servir o próximo como a ti mesmo. Olha o que o Cristo fez, ele não veio aqui para ser servido, ele veio servir, com vários e vários exemplos que ele deu, de humildade, de caridade, de perdão, de amor, de fé. Foi levado 40 dias por Satanás para ir para o deserto, onde lhe ofereceram todas as maravilhas que o mundo exterior podia oferecer, mas ele escolheu as maravilhas interiores que o Pai lhe colocou. E assim, meus irmãos, que são os nossos caminhos. Os pensamentos, a influência dos espíritos estão de um lado e estão de outro. A nossa mente tem uma glândula, como vocês sabem, a pineal, que vai se conectar de acordo com aquilo que você jogar para dentro dela. E o que é que você vai jogar dentro dela? Não é verdade? Então, não tem como a gente não seguir da forma coerente. De achar que o mundo é a nosso favor e a nossa situação maior. Quando, na verdade, não é. Entendeu? O mundo é construído através de nós para sermos servos do Senhor. Servo de nós mesmos. Que nós possamos seguir as nossas trajetórias de evolução sem precisar, de forma nenhuma, seguir os maus pensamentos, porque esses pensamentos não nos traz benefício nenhum. Muito pelo contrário. A nossa responsabilidade aumenta todos os dias quando levantamos para escrever na nossa agenda da vida uma nova página. E o uso do livre-arbítrio transforma esta caminhada de bons pensamentos ou maus pensamentos em lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Não tem como escapar dessa situação. Então, que possamos, na noite de hoje, pensar nos nossos pensamentos. Rever como nós estamos colocando dentro de nós
Que tipo de remédio? Que tipo de estrutura mental eu estou criando? Dentro dessa estrutura, quais são os valores que está me fazendo ser melhor ou ser pior? Qual é o exemplo que eu dou ao próximo? O que é que eu vou doar ao próximo? Nós temos que deixar a sementeira do amor, do perdão, da humildade, da caridade. A reflexão de hoje nos traz que devemos vigiar e orar os nossos pensamentos, que devemos todos os dias renovar quais são os valores que o Evangelho nos ensina. Qual foi o caminho que o Cristo quis nos ensinar? Orar, conectar com os bons pensamentos através da oração. Pedir força, elementos suficientes que nos dê e que nos proporcione esse processo evolutivo. Só assim estaremos dando os exemplos, estaremos sendo luz para aqueles que nos rodeiam, dia a dia. E cada vez que nós fazemos isso, nós estamos acendendo uma luzinha no universo que vai nos caminhar quando daqui partimos. Porque só o amor constrói. Mas ele constrói primeiro você, para que você possa construir um mundo exterior de vitória, de luz, de perdão, de humildade, de caridade. Porque sem eles, nós não somos nada. Somos apenas uma conexão energética encorpada num corpo que tem vida material, mas oco por dentro, por não ter uma vida espiritual. Que ao desencarnarmos, não temos uma noção verdadeira do que é a vida. E ela não é só uma passagem, é uma vida eterna. Que os nossos pensamentos possam todos os dias serem renovados. Que os nossos valores sejam todos os dias revistos. E que nossas ações sejam sempre com a centelha do amor, do perdão, da humildade e, acima de tudo, caridade com você, caridade com o próximo. E eu encerro dizendo, nosso Cristo nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai que não seja por mim. Pegue seu evangelho, meus irmãos, e não deixe de ler. Em qualquer momento de dor, de sofrimento, pode até chorar, mas se segure nas palavras através da fé maior. Gratidão a todos e uma boa noite para vocês. Com você, meu irmão.